Ele acreditava que podia desafiar a gravidade, que seu invento salvaria vidas e mudaria o futuro da aviação. Mas no dia em que decidiu provar isso ao mundo, sua fé se transformou em tragédia diante das câmeras e da história. Em 1912, Paris vivia o auge da era dos inventores. As ruas vibravam com experimentos, motores a vapor e os primeiros aviões rasgando o céu. Era o tempo em que a humanidade acreditava que podia vencer qualquer limite. E entre esses sonhadores estava um alfaiate austríaco, naturalizado francês, chamado Franz Reichelt. Ele não era engenheiro nem cientista, era um artesão de sonhos. Trabalhava costurando ternos, mas nas horas vagas desenhava o que chamava de roupa para voar. Seu objetivo era nobre, criar um paraquedas vestível, um traje que pudesse salvar pilotos em caso de queda. Franz acreditava que a invenção mudaria o mundo e que o próprio corpo humano poderia se tornar o veículo da salvação. Em uma época em que cada voo era uma aposta entre a vida e a morte, sua ideia parecia milagrosa, mas também louca. Durante meses, ele testou modelos em miniatura, lançando bonecos do 5º andar de seu prédio. Os resultados eram inconsistentes. O tecido muitas vezes não abria. O impacto era fatal. Mas ele acreditava que o problema era simples. Ninguém testava o traje de verdade. Convencido de que a chave estava na coragem, não na técnica, Reichelt decidiu ser o próprio voluntário e escolheu o símbolo máximo da modernidade de sua época, a Torre Eiffel. Na manhã de 4 de fevereiro de 1912, o inventor chegou ao local com seu traje de voo dobrado sob o braço. Era uma mistura de casaco, capa e paraquedas, pesado, volumoso, feito de seda e lona. Jornalistas, curiosos e câmeras de cinema aguardavam. A polícia tentou impedi-lo, mas ele insistiu. Não mandarei um boneco. Hoje, o homem voará. Ele subiu calmamente os 57 metros da primeira plataforma da torre. Lá embaixo, o vento soprava gelado. Ele ajustou o traje, olhou por um instante para o horizonte de Paris e saltou. O paraquedas não abriu. Em apenas 4 segundos, o sonho de Franz Reichelt se despedaçou no chão. O impacto foi fatal e a câmera, uma das primeiras a registrar uma tragédia ao vivo, filmou tudo. As imagens correm o mundo até hoje. Mas o que realmente torna essa história tão poderosa não é a morte de um inventor, e sim o que ela representa. Franz acreditava na salvação através da invenção. Ele era parte de uma geração que via na ciência uma forma de transcendência e, como tantos outros visionários, confundiu coragem com invencibilidade. Hoje, o nome de Reichelt vive nas margens da história, lembrado apenas em notas de rodapé sobre os primórdios da aviação. Mas, se olharmos com atenção, ele representa algo maior, o preço da ousadia humana. Seu salto da Torre Eiffel foi mais do que um experimento. Foi um ato de fé, um homem enfrentando o impossível com as próprias mãos, movido por esperança, orgulho e destino. E embora tenha caído, sua tentativa abriu o caminho para a evolução dos paraquedas modernos, usados em todo o mundo por pilotos, astronautas e aventureiros. A tragédia de Franz Reichelt é um lembrete silencioso de que todo progresso nasce do risco, de que por trás de cada invenção há sempre alguém que acreditou bastante para tentar, mesmo que soubesse que podia cair. Em uma Paris que sonhava com o futuro, ele foi o homem que literalmente se lançou em direção a ele. E no instante em que despencou, o tempo pareceu parar. O vento,
o tecido, o vazio e a eternidade gravada em celuloide. Reichelt morreu, mas seu salto nunca foi em vão. Ele se tornou parte da lenda, da história e da eterna busca humana por voar. E aqui, em Uma Voz no Tempo, nós contamos essas histórias intrigantes, fatos reais e misteriosos que o tempo quase esqueceu, mas que definem o que significa ser humano. Porque às vezes, o voo mais corajoso é aquele que termina na queda. E é nesse instante que o sonho se transforma em legado.